Bom, então para a aula de hoje, primeiro de tudo a gente vai vir aqui no nosso documento, no nosso título aqui, e colocar tabelas e figuras, tá? Porque como podemos imaginar, né, a gente vai trabalhar com tabelas e figuras hoje, tá bom? Então como que a gente faz para colocar uma tabela aqui no nosso documento, tá? Primeiro de tudo, tabela não é uma coisa exclusiva só dos editores de planilha, tipo Excel, o LibreOffice Calc, ou Google Planilhas, ou qualquer coisa desse tipo, tá? A gente pode colocar aqui no nosso documento também, tanto no Google Docs, como no Word, no LibreOffice Writer, qualquer tipo de editor de documentos, você também tem a possibilidade de trabalhar com tabelas dentro dele, tá? Então a gente vai vir aqui primeiro no inserir, e aqui a gente vai em tabela, tá? Tem essa aba aqui de elementos básicos que ele dá algumas tabelas, ali, alguns elementos já programados para a gente só clicar e aparecer, ó. Então a gente poderia ver aqui, ó, planejamento de produto. Então ele já cria uma tabela toda preparada aqui para a gente só poder colocar aqui o nosso item que a gente precisa do projeto, o status e arquivos relacionados, tá? Pode acontecer de ter isso daí se você precisar, tá? Mas o que a gente vai fazer é nessa parte aqui de baixo, que a gente tem essa grade aqui com vários quadradinhos, que significam um tanto de linhas e colunas que a nossa tabela vai ter. Então, se eu quiser uma tabela com 10 colunas, eu posso vir aqui no 10, ó, e aqui ela já teria 10 colunas. Se eu quiser com 10 linhas, eu vou arrastando até lá embaixo até chegar no 10 também. Enquanto eu não clicar dentro do documento, aqui dentro da grade, né, dos quadradinhos, ele não vai criar a nossa tabela, tá? Isso aqui é só para a gente visualizar o quanto que a gente precisa. Depois que eu souber o quanto eu preciso, aí sim. Então, vou colocar aqui uma tabela de 2 por 5, mais ou menos, 2 por 6, vai. Vamos colocar uma tabela de 2 por 6 aqui. E aí, quando eu clicar, aí sim vai aparecer para mim a nossa tabela aqui já programada para a gente poder utilizar. Então, para a gente continuar aqui com a nossa tabela, tá? O que a gente vai fazer primeiro de tudo? Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem aqui de formatação da tabela, tá? Então, a gente tem aqui em cima, depois daquela barra de ferramentas tradicional que a gente viu na aula passada, algumas ferramentas novas que aparecem quando a gente clica dentro da tabela. Se eu clicar fora, não aparece aqui. Se eu clicar dentro, aparece aqui em cima. Então, a primeira que a gente tem é cor do plano de fundo, que é esse baldinho de tinta aqui. O baldinho de tinta serve para a gente poder colocar a cor da célula em si, daquele quadradinho da tabela. Então, se eu vir aqui e colocar um vermelho, ele vai deixar vermelho para a gente ali dentro da tabela. Isso aconteceu porque eu estava apenas com esse quadradinho aqui, essa célula selecionada. Se eu clicar numa célula e arrastar para o lado, ó, ele vai selecionando ali as células que a gente tem, tá? Então, se eu deixar essas 4 selecionadas e clicar de novo ali no balde de tinta, aí ele preenche todas de uma vez. Não precisa ficar clicando individualmente em cada uma para preencher ali e colocar a cor que eu quero diferente. Bom, caso eu não queira mais essa cor, eu seleciono de volta e venho aqui em transparente. Aí todas voltam ao normal ali, do jeito que estava antes da gente mexer ali no nosso balde de tinta, tá? Prosseguindo aqui, depois que a gente viu essa parte do cor de plano de fundo com o balde de tinta, o próximo item que a gente tem é a cor da borda, que fica sinalizada por esse lápis aqui, tá? Diferente do Microsoft Word, do LibreOffice Writer ou qualquer outro editor de documentos, aqui no Google Documentos a gente não consegue tirar e colocar bordas de um jeito prático e simples, né, digamos assim. Tem que ter um pouquinho mais de trabalho. Então, o que a gente costuma fazer? A gente vem aqui, ó, dentro da célula, nesse quadrinho, tem a parte de selecionar bordas. E aí, nessa seleção de bordas, a gente consegue depois ir clicando aqui nas bordas que a gente tem, e com a cor da borda, a gente vai pintando ali, colocando cores diferentes, tá? Eu poderia clicar aqui uma vez, duas, três, tudo com o Shift segurado, que ele vai selecionando as bordas para mim. E aí, se eu, né, supostamente quisesse tirar esta borda, eu poderia vir aqui e clicar na cor branca, tá? Quer dizer que eu tirei a borda? Não, ela está branca. Então, se você for imprimir isso daqui numa folha que não é branca, vai aparecer a demarcação branca ali.
Então a gente tem que tomar esse cuidado aí quando estiver trabalhando com essa parte aqui da edição de tabelas no Google Documentos, porque infelizmente a gente não tem um jeito muito prático e funcional de fazer com que a gente possa tirar as bordas que a gente tem aqui, tá? A gente pode também mudar a largura da borda, deixar ela um pouco mais grossa ou então um pouco mais fina, tá? Colocar 0 para tirar também funciona de certa forma, tá? Então dá pra gente ir improvisando aqui os jeitos de lidar com a tabela e com as bordas que a gente tem, tá? A parte da linha também é que eu posso deixar tracejada e tudo mais, tá? Mas no geral o que a gente costuma fazer para tirar bordas aqui no Google Documentos é pintar aqui com um lápis na cor branca ou então, né, selecionar as que você quer e vir aqui em 0 pontos, que daí ele de fato tira a borda ali, tá? Mas aí fica um pouquinho mais complicado para a gente conseguir resolver depois se precisar editar alguma coisa. E além disso aqui, que a gente acabou de ver da barra de ferramentas, a gente tem aqui a parte de opções de tabela, que ele oferece algumas opções práticas aqui para a gente utilizar, tipo o que a gente acabou de ver, tá? Então a parte de largura, de linha, de cores, tudo que a gente meio que já viu aqui, a gente consegue acessar pela parte de opções da tabela, bom? E aqui, né, dentro de cada célula, a gente tem essa opção aqui dessas guias que a gente pode usar para ter algumas funcionalidades a mais também aqui na nossa tabela, tá? Então, tanto a linha aqui da coluna quanto a de linha, tá? Tanto as duas guias aqui, tem esses 3 pontinhos aqui, que eu vou só colocar uma letra aqui para a gente poder identificar mais fácil. Tem esses pontinhos aqui que servem para a gente poder reordenar aqui a ordem da nossa linha ou da nossa coluna. Então, se eu vim aqui na parte da linha, clicar e arrastar nesses pontinhos, eu consigo mudar ela ali da primeira para a terceira, da primeira para a segunda, e aí vai indo de acordo com o que você precisar. A mesma coisa da coluna. Da coluna também tem esses mesmos pontinhos aqui, e assim que eu deixo o mouse em cima, ele vira uma mão, e aí eu coloco aqui de volta e consigo trocar a posição que tiver o meu texto aqui, a minha coluna. E além disso, na de linha, a gente tem aqui essa parte de fixar o cabeçalho até essa linha. Isso aqui é mais útil quando você tem uma tabela que vai até o final da página, e às vezes até ocupa outras páginas do documento, tá? E fazendo isso daqui, ele trava essa linha como cabeçalho, e por mais que eu desça, né, na minha tabela, vai sempre ficar aparecendo ali para mim que é essa linha que é o cabeçalho. Então eu consigo identificar o que são os dados que estão ali, sem ter muita dor de cabeça em ficar voltando lá para cima no documento para ver o que é cada coluna, né? Porque às vezes pode ter dados parecidos ali que geram certa confusão. Bom, e no de coluna, tá? Ele não tem essa parte de fixar, mas ele tem a parte de ordenar a tabela, que aí seria mais ou menos ali colocar um filtro para deixar em ordem crescente ou decrescente. Como a gente só tem 2 dados aqui, vamos até colocar aqui um segundo, a gente não vai ter uma utilidade tão grande ali, ó, mas eu posso colocar ordem decrescente. Aí ele inverteu, deixou o B primeiro. Ordem crescente, deixou o A primeiro. Bom, e tanto a de linha quanto a de coluna tem a parte de inserir novas linhas e novas colunas, que é esse sinalzinho de mais que a gente tem aqui no final da guia. Então, clicando nele, eu insiro uma coluna direita, clicando no da linha, eu insiro uma linha abaixo. Tá? Então, tudo isso daqui a gente usa conforme a gente precisar. Caso você queira também, você pode utilizar essa parte aqui de adicionar linhas e colunas, clicando com o botão direito na parte que você quer, que ele já te oferece também para inserir uma linha acima, inserir uma coluna à esquerda, uma coluna abaixo. Aí fica a seu critério a forma que você preferir utilizar aqui essa parte de inserção de linhas e colunas. Então, como a gente já viu aqui pelo nome do nosso arquivo, a gente vai trabalhar com tabelas e figuras. Mas que figuras? A gente vai trabalhar com organograma. Um organograma, como a gente tem aqui definido pelo Google, tá? Pelo Miro aqui no Google, é uma estrutura visual que serve para mostrar a organização dentro de uma empresa, tá? A gente tem aqui alguns exemplos, ó, como um organograma clássico. A gente pega ali o CEO, diretor, gerente, analista e vai descendo essa lista infinitamente dependendo da empresa, tá? Então é uma forma simples ali da gente poder mostrar, principalmente para quem está chegando, né, primeiro dia na empresa, como que funciona ali a hierarquia, com quem que ela tem que falar, com quem que ela tem que resolver alguma coisa. Então isso daqui a gente pode usar para deixar mais fácil ali esse processo na parte de receber ali as pessoas, funcionários, investidores e tudo mais, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui na nossa tabela que a gente construiu aqui?
A gente vai primeiro aqui no cabeçalho dela, né, que a gente chama, nessa primeira linha dela. E aí com o botão direito, né, depois de selecionar as células aqui, a gente vai mesclar as células. Que nesse caso aqui, a mesclagem serve para a gente unificar aqui as células que a gente tem. Então aqui tá sem borda, não é porque eu tirei, né, fui ali com o lápis e pintei, porque agora essa linha aqui só tem uma única célula. E a gente vem aqui no alinhamentos, igual a gente viu na aula passada, ou Ctrl Shift E, se você lembrar, e o atalho de cabeça. E a gente vai escrever aqui o nome de uma instituição, né, um lugar que a gente vai usar de exemplo. Para ficar mais prático para a gente aqui, nós vamos fazer um organograma da ETEC de Franco da Rocha, né? ETEC Dr. Hermílio Hernandes Aguiar, tá? Então vamos escrever aqui o nome da ETEC, né? Então temos aqui o nome, ETEC Dr. Hermílio Hernandes Aguilar, com Franco da Rocha aqui. E aqui o que a gente vai fazer nas linhas seguintes? Na de baixo, primeiro a gente vai escrever aqui cargo. E do lado aqui vamos colocar nome. Porque aqui deste lado, nessa primeira coluna, a gente vai colocar quais são os cargos que tem ali no nosso organograma, quais são os cargos que tem na ETEC. Já adiantando, né, que não vão ser todos, porque senão essa planilha aqui, essa tabela vai pegar pelo menos umas 3 folhinhas, né? Mas não é bem isso que a gente quer, mas seguimos, né? E no nome a gente vai colocar a pessoa responsável por este cargo, tá? Então, caso você não conheça, vamos colocar aqui alguns cargos que a gente tem na ETEC. Primeiro de tudo, a gente tem o diretor. Logo em seguida, a gente tem ali a direção de serviços acadêmicos. E temos também a direção de serviços administrativa, que daí é a parte de funcionários da ETEC. Então, a gente pode fazer um paralelo que seria ali meio que o departamento de RH da escola. E aí, logo em seguida, a gente pode colocar aqui a coordenação pedagógica, tá? São os únicos que a gente tem aqui? Não, a gente precisa colocar mais linhas. Como que a gente faz isso? Vindo aqui no inserir linhas abaixo, ó, a gente pode colocar mais algumas, tá? Só para dar uma moral para você, mas vamos colocar umas 4, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então, com 4 linhas aqui, a gente vai seguindo o nosso planejamento, tá? Próximo nível que a gente tem são os orientadores. Tá? Orientação educacional, que também está mais alinhada ali com a parte pedagógica da escola, ali quem geralmente cuida da parte, né, de incidentes envolvendo alunos ou ocorrências, né, que algumas turmas sabem mais do que outras, mas assim, beijo Simone, beijo Zé Carlos, beijo Ronaldo, tá? A gente vai lidando aí com nossos queridos todo santo dia. Logo em seguida temos coordenação de curso. Logo abaixo da coordenação temos os professores, tá? A gente, né, não podemos esquecer de nós aqui. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente vai colocar 4 linhas aqui só para dar uma moral para vocês e ter um fim mais pedagógico aqui essa nossa aula, tá? A gente pode colocar aqui também os representantes, tá? Os representantes fazem parte da organização ali, da hierarquia da escola? Não, em tese assim, vocês não participam ali ativamente da gestão do andamento das coisas, tá? Mas só por fins pedagógicos, a gente vai colocar os representantes aqui para que a gente possa ver algumas funções aqui da nossa parte de figuras ali quando a gente for montar o organograma. Então, a gente tem aqui agora a nossa tabela principal. Desse jeito aqui tá certo? Mais ou menos, né? Se a gente tá falando aqui que tem um cabeçalho, que tem um título, que tem uma certa formatação para essas tabelas, é bom que a gente faça também, tá? Então a gente pode vir aqui na nossa primeira linha, ali no nosso cabeçalho, e colocar um negrito, aumentar um pouquinho o tamanho, né? Um tamanho 16 mais ou menos. Colocar ali uma cor de fundo diferente, então podemos colocar aqui um amarelo, aqui embaixo na parte de cargos e nomes. Também posso deixar centralizado, posso deixar um negrito pelo menos, um tom mais claro ali de amarelo para poder dar uma destacada. Tudo para ficar fácil de entender quais são as partes ali, as seções que tem nessa tabela. Então a gente tem aqui
o nome da instituição, tem aqui o cabeçalho, né, colocando ali o que é o cargo e qual que é o nome da pessoa que a gente já vai colocar. E temos aqui os cargos que a gente acabou de escrever também. Dá para formatar os cargos também? Dá. Podia deixar um itálico aqui para ficar mais estilizado, tá? Mas não é obrigatório. O importante é que, principalmente, né, a gente tenha um destaque ali dos cabeçalhos para ficar fácil da gente ver depois onde fica cada coisa. Bem? Então, para nomes aqui, só para a gente ter, vamos colocar aqui o nome do diretor, que hoje é o Marcos. A direção de serviços acadêmicos, a parte da secretaria, é a Thaís. A direção de serviços administrativa é o Sérgio. A coordenação pedagógica, a Rose. Orientação educacional, o José Carlos. E coordenação de curso a gente tem alguns, né? Tem muitos coordenadores, a gente vai colocar só 4 aqui para a gente não estender muito esse organograma, tá? Então, podemos colocar aqui o Joaquim, que é o coordenador do MTech de administração, o Rodrigo, que é o de MTech Logística, o Murilo, que é o de Marketing, e o Ivan, que é o coordenador de ADM, né, do Técnico de Administração. Professores, né, nem vou me dar o trabalho, são muitos, né, então vamos deixar só como muitos aqui. E representantes, as mesmas coisas também, tá? Muitos representantes, então a gente coloca aqui apenas como muito para não ficar uma lista gigantesca ali na hora que a gente estiver fazendo o nosso organograma. E agora que a gente já tem aqui a nossa tabela com os cargos, né, o que a gente precisa saber aqui de essencial para montar o nosso organograma, a gente pode vir agora aqui então para adicionar uma nova página. Como que a gente adiciona uma nova página? É apertando Enter eternamente até aparecer outra página? Meio que pode fazer isso, né? Não é bem adequado, né? Mas a gente pode. Qual que é o jeito certo de fazer isso então? A gente vai vir aqui em inserir, tá? E aí na parte aqui embaixo, ó, tem uma parte chamada quebras, tá? Essa primeira aqui, ó, quebra de página, é o que faz a gente adicionar uma página nova no nosso documento. Então, se eu precisar adicionar uma página nova, eu venho aqui no quebra de página ou aperto Ctrl Enter, que ele faz a mesma coisa. Tem também quebra de coluna e quebra de seção, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas vamos focar por enquanto na parte de quebras de página, bom? Então, cliquei aqui no quebra de página, ele imediatamente foi do final da nossa tabela para a nossa outra parte aqui, que seria a nossa página 2. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui centralizado, né? Centralizar aqui o nosso texto. Vamos colocar também de novo tamanho 16, só para a gente poder visualizar mais fácil. Negrito e organograma da ETEC. Então vamos quebrar uma linha aqui, tirar negrito, né? Tirar o tamanho 16. E agora a gente pode começar a montar o organograma. Como que a gente vai fazer isso dentro do Google Docs, tá? A gente vai vir aqui no inserir, tá? E tem aqui desenho. Pode pegar do Google Drive também se você tiver um arquivo de desenho ou não, tá? No meu caso aqui eu não tenho. Mas a gente pode vir aqui no desenho e novo para a gente começar a desenhar ali, fazer uma nova ilustração, ali, uma figura para a gente colocar no nosso documento, bom? Então a gente tem aqui essa janela nova que apareceu para a gente. E o importante que a gente tem que ver é essa área aqui quadriculada, que é a área do nosso desenho, bom? Então, se eu colocar alguma coisa fora dela, vai ficar salvo? Salvo vai, tá? Ele vai ficar dentro aqui desse desenho que você fizer, vai deixar salvo ali mesmo que esteja fora aqui da área que pode desenhar. A diferença é que se você salvar e querer colocar isso daqui no documento, aí o que tiver para fora aqui das extremidades, ó, o que tiver para fora aqui das guias, né? Vamos até puxar a régua para ficar mais fácil de ver, ó, o que tiver fora desse espaço, estiver fora aqui desse espaço que a gente acabou de marcar, não vai aparecer na imagem. Aí você vai ter que editar alguma coisa ali para que possa aparecer dentro do espaço ali que você deixou programado. Sabendo disso, então agora a gente pode começar a trabalhar aqui o nosso organograma. Como que a gente vai começar? A gente tem aqui em cima a barra de ferramentas e tem aqui um de formas, tá? Tem um círculo e um quadradinho aqui, formas. Tem a parte de formas gerais aqui, a parte de seta, de balão de texto explicativo, de equações. O que a gente vai utilizar nesse primeiro momento aqui para o organograma
é a parte aqui dos retângulos, tá? Então pode ser um retângulo mesmo ou um retângulo de cantos arredondados. Prefiro o segundo, vai do seu interesse, ali do seu coração, qual você preferir colocar, tá? O importante é que seja uma forma ali, em forma de retângulo, tá? Não vai colocar um coração ali, porque não fica muito bom, tá? Embaixo a gente tem também a parte ali de fluxogramas, tá? A gente não vai adentrar muito nessa aula, mas é uma possibilidade também a gente fazer fluxogramas por aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar hoje só com o organograma. Então, vou pegar aqui meu primeiro retângulo. Quando eu clicar, não vai acontecer nada, tá? É normal, porque ele vai mudar ali o cursor pra gente, e aí se eu arrastar ele aqui pela tela, aí sim eu consigo criar uma nova forma, tá? Posso tanto clicar aqui, posso tanto clicar e arrastar, como só também clicar ali em algum ponto da imagem que ele já cria também uma forma pra gente, tá? Pode redimensionar, pode tirar cantos, pode rotacionar, tudo que a gente já viu em aulas passadas ali na parte de apresentações, tá? É o mesmo processo lá que a gente viu para fazer o quiz. Então, podemos posicionar ele um pouquinho melhor aqui, ó, conforme eu vou passando aqui dentro do espaço, ele vai criando guias para ajudar a alinhar aqui o que eu estou fazendo. Então, eu posso deixar ele aqui mais ao centro. E aí eu posso clicar 2 vezes dentro dele para a gente poder escrever ali o conteúdo dentro dele. Então, esse primeiro aqui vai ser o do diretor. Então, temos aqui o do diretor. Para eu criar outro quadro ali, outro cargo ali para a gente poder fazer as coisas. Preciso fazer o mesmo processo de vir aqui no Formas, clicar no retângulo, fazer outro retângulo? Pode fazer dessa forma, tá? Não vou falar que não dá, porque de fato dá para você fazer assim. Só que o jeito mais rápido que a gente pode ter é a gente vir aqui no nosso próprio forma que já está criada e ou copiar e colar, né, com Ctrl+C, Ctrl+V, ou apertar Ctrl+D, que daí ele já duplica para a gente aqui da mesma forma. A gente pode colocar aqui separadinho os cargos que a gente tem. O que a gente vai fazer aqui também, né, nesse caso. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar os próximos 2 cargos, que são as direções de serviço acadêmico e a de administrativo. Duplicado aqui 2 vezes para poupar o nosso tempo aqui de ter que ficar fazendo um monte. Então, diretor de serviço acadêmico e administrativo. Então, tenho estes 2 aqui. E aí, o que acontece aqui, né? Para a gente poder prosseguir, tá? A gente vai duplicar mais uma vez. Esse aqui, direção de serviço acadêmico, vamos duplicar. Vamos colocar em um nível mais embaixo. E a gente vai escrever aqui coordenação pedagógica. O que faz um organograma ser um organograma não é só essa parte aqui de se um está mais em cima do outro, tá? O que faz isso aqui de fato ser considerado uma hierarquia é quando a gente vai ligar aqui os pontos para ver quem recebe ordens ali, quem está abaixo de quem, tá? Então aqui eu posso vir nessa parte aqui do lado das formas, onde tem linhas. Tem a parte de linha, a parte de seta, tá? Mas o que a gente precisa é dos conectores, tá? Para a gente ficar mais fácil aqui, vamos colocar o conector angulado. E aí, quando eu passar o mouse em cima de algum dos itens, ele já aparece aqui esses pontinhos, tá? Que servem para mostrar onde a gente vai ligar as coisas. Então, o diretor, ele vai aqui, né, responder sobre... ele vai responder aqui sobre a direção de serviço acadêmica, vai responder sobre a direção de serviço acadêmica, sobre a direção de serviço administrativa e sobre a coordenação pedagógica, tá? E aí, se você for parar para ver isso daqui, você pode pensar que a direção de serviço administrativa, né, e a acadêmica estão em um nível superior ali do que a coordenação pedagógica. Mas pela lógica aqui,
ambos respondem para a mesma pessoa. A coordenação pedagógica, ó, ela não responde para a direção acadêmica e para a direção administrativa. Ela responde direto para o diretor, tá? Então, não necessariamente porque está mais abaixo de outro cargo, significa que aquele cargo que está abaixo obedece àqueles que estão acima aqui, ó. Então, nesse caso, a coordenação pedagógica vai responder direto pro diretor. Não precisa passar para a secretaria acadêmica e nem para a direção de serviços ali administrativa, tá? Então, a gente vai se orientar melhor aqui pelas linhas que a gente vai conectando aqui, cada coisinha dessa aqui na parte da hierarquia aqui da nossa organização. Então, vamos deixar aqui um pouquinho mais organizado, tá? Um pouquinho mais organizado aqui. Para eu tirar um pouco o zoom aqui da minha imagem, eu posso segurar o Ctrl e rolar aqui a rodinha do mouse. E agora que eu tenho aqui essa estrutura básica, a gente vai colocar a parte, né, do próximo nível aqui na nossa hierarquia. Então, vou duplicar aqui a coordenação pedagógica. E aí, eu vou colocar aqui, ó, coordenadores de curso. Então, coordenador. E aqui, por mais que tenha os coordenadores, o que a gente precisa também é a orientação educacional. Orientação educacional, orientador educacional, vai de como você está fazendo ali o seu organograma, tá? Então, a gente tem aqui, junto com os coordenadores, a orientação educacional. Para a gente seguir essa hierarquia, então, mesma coisa, tá? A gente pode pegar aqui da orientação, ligar para a coordenação pedagógica, aí do coordenador do MTech de ADM para pedagógica, MTech Log para pedagógica, MTech Marketing para pedagógica, e vamos colocando todos aqui para ficar neste mesmo nível. Bom, então temos aqui o nosso próximo nível aqui completo da hierarquia. Então a gente pegou aqui a parte da orientação educacional e das coordenações de curso para ligar aqui para a coordenação pedagógica. Quais são os próximos passos então? O que a gente pode fazer aqui agora, aproveitando que temos dois cargos ainda, que são os de representantes e o de professor, então eu vou duplicar aqui mais uma vez aqui a parte de coordenação, colocar aqui mais abaixo, e aí eu vou colocar aqui como professor, e embaixo aqui a gente pode colocar também o representante. Vamos deixar aqui mais abaixo. Então, temos aqui essa ligação, tá? O que a gente poderia fazer, caso a gente estivesse trabalhando com um item só aqui para várias coisas, seria ligar ele de volta aqui em todos os coordenadores ou em todos os representantes, tudo que precisasse, tá? O que a gente vai fazer agora, então, para ficar mais fácil da gente distinguir aqui, então o que a gente vai fazer aqui com o professor, e abaixo, né, para ficar mais fácil a nossa vida, vamos selecionar aqui essa parte dos coordenadores, tá? A gente pode clicar aqui no espaço vazio e arrastar, que seleciona aqui a parte inteira. Então, selecionando eles aqui, eu vou duplicar. Só que eu vou abrir um espacinho aqui dos representantes, para a gente poder deixar aqui um espaço para o professor, tá? Ele está logo abaixo aqui de todos, tá? Só que diferente do representante, o professor ele pode responder aqui para todos os coordenadores, porque eu, por exemplo, já dei aula nesses 4 cursos diferentes aqui. Então eu tinha como responder para cada coordenador ou para o coordenador que estivesse disponível ali em cada situação. Já os representantes, né, vamos colocar aqui, trocar de coordenação para representante, trocando cord aqui para rep, aí sim o representante vai colocar apenas para aquele coordenador que é do curso dele, tá? Não adianta aqui o representante do MTech de marketing querer resolver alguma coisa com o coordenador de logística, com o coordenador de ADM, porque ele tem que resolver com o coordenador dele ali, se for uma coisa relacionada ao próprio curso, tá? Se for uma coisa do dia a dia, geralmente o pessoal resolve, mas se for uma coisa específica ali daquele curso, aí você tem que resolver de fato com o seu coordenador, tá? Então, para a gente prosseguir aqui, vamos pegar de novo lá o conector, e aí o professor pobre, coitado, responde todo mundo aqui, né?
Então, o professor está aqui em todos. E o representante responde apenas para o seu coordenador, tá? Poderíamos colocar também para responder aqui para o professor, só que aí fica, né, meio caótico aqui esse organograma. Então, vamos focar aqui que os representantes respondem, né, principalmente para os coordenadores, tá bom? Então, temos aqui mais ou menos esta estrutura para o nosso organograma, tá? Vamos só dar uma alinhada melhor aqui para ficar assim o nosso organograma aqui da escola, tá? Se a gente fosse pegar de fato ali, né, quantos funcionários tem na escola, aí assim, teria um monte de funcionário no acadêmico, um monte de funcionário na ADM, alguns auxiliares aqui para a parte de orientação, para a parte de pedagógica, os coordenadores teriam um monte de professor aqui embaixo, os professores também teriam uma fileira enorme aqui, uns 40 nomes de professor, os representantes também, 2 por sala, então teria pelo menos uns 30 representantes também. Então a gente vai reduzir aqui para a gente deixar só os cargos essenciais ali como um indicativo de como que funciona essa estrutura aqui dentro da escola. Agora que a gente fez essa estrutura aqui, quer dizer que a gente terminou? Não, não terminamos ainda. A gente pode, dentro aqui do nosso cargo, né, geral, aqui nossos quadradinhos que a gente colocou, a gente pode customizar ali, colocar imagem, colocar outra fonte, colocar outra cor, para deixar mais destacado, tá? Então a gente poderia vir aqui no diretor, ó, com ele selecionado, baldinho de tinta vermelho, ó, e ele já fica com outra cor ali para a gente ficar mais destacado. Direção de serviço acadêmico, mesma coisa. Poderia colocar aqui um azul um pouquinho mais escuro. O administrativo, aí eu coloco um roxo. Coordenação pedagógica, aí deixa um cinza aqui mais ou menos. Orientação educacional, aí põe um verde claro. Coordenador ADM, pode deixar esse azul. Coordenador de log, pode deixar amarelo. E aí vamos personalizando aqui o nosso organograma para ele ficar mais bonitinho, mais agradável aos olhos, tá? A gente pode deixar aqui um azul um pouquinho mais escuro. Os professores vamos deixar de branco. Os representantes, ó. E aqui nos representantes é interessante porque, como a gente está falando que cada um responde para o seu, para ficar mais interessante isso aqui, a gente pode deixar as cores iguais ali, ó. Então, o representante de log responde coordenador de log, ó, amarelo, amarelo, azul, azul, rosa com rosa, representante MTech Marketing, coordenador MTech Marketing, e técnico ADM com técnico ADM, ó. Então, todos aqui já separados ali com as respectivas cores, tá? Se eu quiser aprofundar ainda mais isso aqui, aí eu posso deixar até o conector de outra cor, ó. Posso aumentar aqui um pouquinho a espessura dele, ó. Vamos colocar 4 aqui em todos. Lembrando que segurando o Shift você consegue selecionar mais de um item de uma vez. E aí eu posso trocar a cor aqui da borda também. Então posso deixar aqui, ó, azul para MTech ADM, amarelo para MTech Logística, rosa para o MTech Marketing e azul para o MTech ADM. Ó. Então a gente vê aqui, ó, que nem confunde mais também se a gente fizesse aquela ligação com o professor. Ó. Se a gente fosse pegar aqui o conector para ligar com o professor, ó, ele sairia preto e aí não gera a confusão ali entre os cargos que a gente está ligando. Ó. Pode até deixar aqui também para a gente ver. Ó. Então, a gente tem, ó, por mais que todos os representantes tenham ligação com o professor, ó, agora a parte, né, que liga eles para o coordenador é essa daqui que deixa com a cor correspondente. Ó. Então, do log está amarelo, do ADM está azul claro, do técnico ADM está azul escuro e do MTech Marketing está rosa. Tá? Então, a gente pode até deixar assim agora para ficar mais distinguível também, se a gente quisesse. Mas vamos voltar aqui para não ficar tão poluído o nosso organograma, tá? E aí é mais ou menos isso, tá? A gente pode fazer várias personalizações aqui, várias customizações, só que a gente tem um problema ainda, que foi o que eu falei para vocês, que, ó, nossa orientação educacional tá passando um pouquinho aqui do ponto, ó. Tá deixando ali meio solto, não vai aparecer no nosso documento, ó. Só para a gente testar, então,
Vamos salvar e fechar. Ele salva automaticamente o desenho, mas vamos salvar e fechar. Que ele coloca pra gente aqui o nosso organograma. Só que vocês estão vendo que o verdinho ali, que era a orientação educacional, não está mais aparecendo porque ele ficou fora ali do pedaço que tinha, tá? Então a gente vai vir aqui no editar. Vamos tirar o zoom aqui da nossa imagem. E aí a gente pode tanto apertar Ctrl A ou selecionar tudo ali manualmente, né? Arrastar para o espaço que a gente quer. E agora a gente vai redimensionar ali para ficar mais adequado ao espaço que a gente tem. E aí fazendo isso, ó, deixando ele um tamanho um pouquinho menor, mas que ainda dá para compreender, clico em salvar e fechar, que daí ele já fica salvo para mim aqui a nossa imagem. E para a gente finalizar esse conteúdo de hoje, por mais que a gente possa, né, encerrar assim esse organograma, eu já comentei com vocês que esse organograma aqui, se a gente fosse colocar de fato, né, vários outros cargos ali, vários outros funcionários, ele com certeza ficaria enorme, né, tanto para cima quanto para os lados, né, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí o que acontece? Para deixar isso aqui mais legível, mais agradável de se ver numa folha, a gente poderia, né, deixar esta folha aqui, né, essa segunda página, deitada, né, deixar ela em modo ali de paisagem. Como que a gente faz isso? Vem aqui no arquivo, configuração de página, e aí eu troco aqui, ó, de retrato para paisagem. Clicando em OK, ó, ele já fica aqui com a página deitada. Eu poderia até aumentar aqui o tamanho da imagem para ficar bem fácil de visualizar os conteúdos que está dentro dessa imagem aqui, já que o texto é um pouco pequenininho, tá? Mas qual que é o problema de fazer isso? Agora a nossa tabela também, né, está aqui em modo paisagem. Só que a tabela não precisa estar em modo paisagem, porque aí, no caso agora, o desperdício de papel, o desperdício de folha fica por conta da tabela, que poderia ter um espaço, né, mais aproveitado na vertical do que na horizontal. Então, como que eu resolvo este problema aqui, tá? Vamos retornar a nossa folha aqui para vertical. E aí, quando a gente clicar aqui, ó, vamos adiantar um pouquinho o assunto, né? Vamos clicar aqui duas vezes, bem aqui no topo da folha, que seria o cabeçalho dela. Clicando duas vezes, ó, aparece para a gente cabeçalho. Nesse primeiro momento, não tem nada nele, tá? É esperado que de fato não tenha nada nesse cabeçalho. Então, vamos sair aqui do cabeçalho. E aí a gente vai vir aqui no inserir, quebras. E a gente tem lá a quebra de seção que a gente viu antes. As quebras de seções funcionam ali de certa forma parecido com a quebra de página. Só que a quebra de seção pode ser simplesmente para sinalizar para o documento que a partir daquele ponto na página eu quero que tenha ali outras características, outros elementos que eu possa colocar nele. Então eu tenho tanto a quebra de seção de próxima página, que ele é semelhante aqui ao de quebra de página, só que ele adiciona ali uma seção junto dessa nova página que vai ser criada. E o que a gente vai usar aqui, que é quando a gente já tem o documento criado, que é a quebra de seção contínua, que a gente vai estar dizendo que a partir desse ponto aqui da folha, é uma outra seção ali, não precisa adicionar uma folha nova, mas que vai ser dali para frente outra parte ali que vão ter outras características, tá? Então, clicando aqui no contínuo, ó, ele já foi ali para a linha de baixo. E se eu clicar no cabeçalho agora, ó, já aparece cabeçalho seção 2, cabeçalho seção 1. Então, aqui eu já estou falando que essa seção vai ter suas características e essa outra seção vai ter outras características distintas ali que não dependem da primeira para funcionar. Então, agora se a gente vir aqui no inserir então, se a gente vir agora no arquivo e configuração de página, aqui no aplicar ele já muda, ó. Ele me oferece em todo o documento, nessa seção, aqui ele mostra que é a seção 2, ou se for dessa seção para frente, tá? A gente quer só nessa seção, então clica aqui em paisagem, que agora sim, ó, a tabela continua na vertical e o organograma fica agora na horizontal. Então eu posso aumentar aqui o tamanho dele para deixar bem mais legível, tá?
enquanto que eu aproveito aqui a minha lista de cargos e de funcionários sem muitos problemas, bom? Então a gente pode usar isso daqui, sobretudo, né, a gente vai ver depois que tem outras funcionalidades dessa parte da quebra de seção, mas a gente pode usar também para configurar páginas ali diferentes. Poderia até deixar, igual a gente viu da aula passada, essa primeira folha como ofício e essa folha aqui como A4 ou A3 para ficar ainda maior. Bom, do mais é isso, encerramos o conteúdo desta aula sobre tabelas e figuras e de quebra ali, a parte de quebras também. E para a alegria de vocês, mais uma atividade. Então a gente vai ter que reproduzir esse organograma aqui da ETEC, né? No caso aqui, de acordo com a sua ETEC, né? Seja que você estiver vendo essa aula aqui. E depois que você fizer esse organograma padrão aqui só com cargos, um mesmo organograma, só que com os nomes que compõem cada cargo, tá? Então você pode colocar vários professores, vários representantes, vários coordenadores, fica ali da forma que você preferir. Então, do mais é isso, uma ótima semana a todos e nos vemos na próxima aula.